Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11. Somente para fins de atualização, irmãos, nós estamos pregando uma série sobre o profeta Oséias. Estamos caminhando pela graça de Deus no 11º capítulo. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, fortalecer a nossa vida e que possamos ser edificados por meio da exposição da palavra. Oséias capítulo 11, deixe este livro aberto, este capítulo, nós vamos orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus. Queria dizer que é uma alegria muito grande ter o Arthur aqui conosco. Deus abençoe grandemente a família muito amada. E eu quero pedir a você, meu irmão, que você ore ao Senhor pedindo a bênção de Deus sobre a palavra. Gratos, ó Pai, pela maravilha de podermos ter a Tua palavra em nossas mãos. O Senhor preservou essas verdades para que alcançasse as nossas vidas e, constrangidos pelo Teu amor, pudéssemos meditar e aprender cada vez mais da profundidade desse tão grandioso amor que tem para conosco. Esteja, Senhor, abençoando este momento de pregação da Tua palavra, de exposição da Tua palavra, para que sejamos edificados em Cristo Jesus e saiamos daqui, Senhor, prontos para Te servir, prontos, ó Pai, para anunciar as verdades desta maravilhosa palavra ao mundo. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, meu irmão. Bom, meus amados irmãos, eu não sei todos aqui, queria ouvi-los em uma oportunidade. Eu queria fazer a seguinte pergunta, não sei se todos gostam de crianças, dependendo da faixa aí, depois você me diga. Mas eu tenho uma empatia muito grande por crianças, em todos os aspectos, né? Olhar cada fase, olhar cada momento que elas passam, realmente me encanta muito. Desde o abrir dos olhos, né? Hoje as crianças estão abrindo os olhos muito cedo. Na época dos meus pais, as crianças demoravam mais. Hoje já nasce assim, meio desconfiado, né? Já com o olhão bem arregalado, bem aberto, né? Mas o abrir dos olhos, primeiras palavras, primeiros momentos, primeiros passos, irmãos, primeiro alimento sólido, primeira caminhada, primeira palavra papai ou mamãe, né? Ou se você ainda não desfrutou dessa paternidade, olhar um processo da criança em geral é uma bênção, irmãos, né? Com certeza é precioso demais. E não só eu tive essa experiência como pai, mas como pastor, né? Eu estou vendo o Elon e a Márcia ali, uma palavra de uma criança que me encantou, que era o meu xará na Flor de Maio. Uma das primeiras palavras que ele falou foi pastor. Pastor, né? Então, tinha o meu nome, falou pastor ali, no jeitinho dele, e o Fernandinho, essa palavra ficou gravada no meu coração. Como é bom ver a evolução das crianças, irmãos, né? E eu vejo que demonstrar amor não é só aos filhos de sangue, mas filhos de criação, filhos do coração, filhos da igreja. Com certeza, ver essas fases é uma bênção, não só para nós como pais, não só para nós como cuidadores, professores, mas é uma bênção para todos nós como igreja, irmãos, né? Mas eu já vi pessoas falando assim, olha, pastor, eu gosto de criança até uma faixa etária, sub-10, chegou nos 11 ali, a coisa já fica mais séria, né? Porque entra numa fase de personalidade, a situação fica mais difícil de controlar. E, infelizmente, irmãos, muitos chamam adolescentes de aborrecentes. E, na verdade, quando eles são bem cuidados, amados pelo Senhor, e também por nós, com certeza eles podem passar por esta fase sendo uma bênção na nossa vida, né? Na vida de nós como pais, na vida da igreja, e quebrar esse paradigma. Os nossos jovens, temos aí em torno de 15, 16 aqui na igreja, e é uma bênção. Oremos por eles, e que nós possamos demonstrar amor. Meus amados, por que eu estou falando dessa faixa etária, dessas fases? Porque é muito importante nós vermos o amor expresso em cada momento. E com certeza, em todas as fases da vida cristã, nós estamos cercados, abençoados pelo amor do Senhor.
Deus nos ama com amor eterno. Com laços de bondade, Ele nos atrai para Ele. E com certeza, em todos os momentos, irmãos, que nós valorizemos este cuidado diário, paternal, bondoso, misericordioso de um Deus que nos ama e cuida do seu povo. O livro de Oséias, irmãos, não é um livro fácil, porque em vários momentos ele retrata Israel como uma esposa adúltera, como uma esposa infiel, como uma esposa que não valorizou o cuidado do noivo que realmente demonstrou amor. Oséias sentiu na pele essa experiência como profeta, casando-se com Gomer, e ele viveu no seu matrimônio a realidade do que era Israel ser infiel com Deus. Mas mesmo assim Deus amou, Oséias amou essa esposa, cuidou dela, e assim era o cuidado de Deus para com Israel. Apesar de tanta infidelidade, apesar de tantas quedas, apesar de tantos declínios da nação, meus amados, uma coisa é certa: o amor de Deus é infalível, o amor de Deus é real, o amor de Deus é eterno. E apesar de tantos distanciamentos que esta nação teve do Senhor, Deus iria cuidar, abençoar e amar este povo. Capítulo 11, irmãos, é algo impressionante, porque ele vai mostrar para nós que Israel não é apenas visto como uma esposa infiel, como uma vide frutífera que poderia ter muito potencial, mas agora é visto como um menino amado em todas as fases de crescimento, onde em todos os momentos Deus demonstrou amor. E apesar de tantas demonstrações, Israel foi rebelde. Israel deu muitas demonstrações, não de valorização, mas deu demonstrações de um coração duro, que não queria se voltar para um pai amoroso e bondoso. Meus irmãos, como é que nós temos demonstrado a nossa gratidão a este Deus maravilhoso? Como é que nós temos buscado e dado um retorno para esse Deus que tem feito tanto por nós? E é por isso que, quando Israel deu as costas para o Senhor, irmãos, que nós não façamos isso, mas que nós possamos valorizar cada ato da bondade, do amor e da misericórdia do nosso Deus. Então, agora, nesse retrato do amor de Deus, né, pense aí no que Deus tem feito para nos abençoar, né? Primeira carta de João, no capítulo 3, fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E é nesta toada, irmãos, que eu queria deixar o seguinte tema para nós: retrato do amor de Deus. Como é que você pode definir as imagens do amor de Deus pela sua vida? Puxa, pastor, olha, Deus tem cuidado de mim, Deus tem sido gracioso, Deus tem sido misericordioso. Se nós debatermos, né, vai ser algo impressionante. Em Efésios 3 vai nos falar assim, irmãos, que nós conheçamos a largura, a profundidade, o comprimento e a grandeza do amor de Deus. Embora você fale isso com os outros, ainda essa bênção é imensurável. A gente pode, já viu aquele cântico? Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem serve ou teme ao Salvador, né? Então é uma bênção, irmãos, que nós possamos medir e ver que Deus tem amado o seu povo. Louvado seja Deus por esta bênção, irmãos. E é por isso que nesta noite eu quero falar sobre este retrato do amor de Deus. E a primeira lição, o primeiro retrato é que o amor de Deus por nós, irmãos, é cuidadoso. Estão me ouvindo bem? Está indo o retorno aí? Ok. Primeiro retrato é que o amor de Deus, irmãos, é cuidadoso. E eu chamo a sua atenção para os versos de 1 ao 4. Fala assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Vamos ler o verso 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Olhem o 3. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe
dar-lhes de comer. Então, meus amados, aqui nós vamos ver como Deus tem sido gracioso com o seu povo, como Deus tem sido cuidadoso. E nesses 4 primeiros versículos, nós vemos um contraste entre o amor de Deus, que tem sido grandioso e tremendo, comparado com a rebeldia da nação. Enquanto Deus amou, o povo não retribuía e não valorizava este amor. Enquanto Deus atraía com cordas humanas, eles não atinavam e nem prestavam atenção que era Deus quem os abençoava. Então, meus amados, é um texto muito rico, e o texto nos mostra que quando Israel era menino, eu o amei. Essa primeira palavra, irmãos, ela remete para o povo sendo abençoado por Deus, saindo do Egito. Alguns vão remeter uma data possível a 500 anos atrás, antes dessa mensagem. Olhando Israel, clamando por socorro, como um choro de uma criança, e quando Israel era menino, eu amei esta nação, tirando-a do Egito. E aí o texto fala, né? E do Egito chamei o meu filho. Meus amados, Deus chamou com santa vocação, Deus escolheu este povo. Como vimos em Deuteronômio 7, Deus amou esta nação não porque era um povo maior, mas porque o Senhor amou incondicionalmente. Deus amou esta nação não porque havia algum mérito, alguma qualidade maior ou superior do que as outras, mas Israel foi amada pelo Senhor porque Deus amou com seu amor incondicional, e mostrou este amor, e chamou, e quando eu era um menino, na sua tenridade, na sua necessidade, na sua pequenez, Deus amou e chamou esta nação. Mas olhem a rebeldia, irmãos. Em contraste, o verso 2 fala: quanto mais eu chamava esta nação, este menino, tanto mais se iam da minha presença. Irmãos, ao mesmo tempo em que há crianças que correm para os braços de um pai, há também aquela criança que pode ir caminhando de uma forma rebelde. Chamamos o filho e ele não vem. E quanto mais eu chamava, mais se distanciava da presença do Senhor, né? E meus amados, assim era Israel, rebelde, dura de coração, não ouvia os apelos chamativos e amorosos do pai. E ao invés de voltar-se para a presença do pai, eles andavam num caminho na contramão da vontade do Senhor, pois eles sacrificavam aos Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Israel, irmãos, não era um povo com o coração voltado para o Pai, mas era um povo voltado para a idolatria. Seu coração era idólatra, seu coração não valorizava o Pai amoroso, mas o coração de Israel se distanciou de Deus. Mas, irmãos, olhem que interessante, enquanto Israel é rebelde, Deus ainda é compatível com o seu amor, mostra o seu cuidado, e apesar de Israel andar contrário, Deus ainda ama essa nação. Verso 3, todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Irmãos, aqui é uma ilustração para mostrar como foi o processo de Deus ajudar a Israel nos primeiros passos, na caminhada, para que tivesse uma passada firme e realmente se voltasse verdadeiramente para o Senhor. Meus amados, quem já ajudou aqui, quem de nós já ajudou a criança nos seus primeiros passos? A Manu, meus irmãos, eu fico assim impressionado. Quando ela começou a andar, como era bom fazer assim, né? Vem, Manu. Às vezes ela caía, ela vinha, dava passos maiores, às vezes precisava de andador, porque ela caiu, ficou com trauma. Quando ela se machucava, ela, papai, dá beijinho. Já viram isso ou não? Né? Dá beijinho no machucado. Irmãos, é um processo do cuidado amoroso que nós temos no nosso senso paterno. E é interessante, irmãos, que quando Israel precisava dar os passos, o Senhor tomou essa nação nos braços. Tomou essa nação de uma forma cuidadosa, cuidou do povo de Israel. E quando o povo tropeçava, Deus estava ali para curar. Mas o senso de Israel era tão terrível, irmãos, que eles não prestaram atenção e não deram valor de que era Deus quem curava a nação.
de que era Deus quem estava manifestando do seu cuidado paterno. Deus curava, mas o povo não atendia, não entendia, não tinha gratidão em retribuir, ou em olhar que era um pai que estava cuidando deles. Irmãos, esse processo do verso 4 é muito parecido, pois ele fala assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Aqui são 3 ilustrações, mas a primeira, de atrair com cordas humanas, meus amados. Para nós aqui, um processo para ajudar as crianças no andar, pode ser os nossos braços, ou um andador. Agora eu me esqueci daquele negócio que os pais colocam para andar com os filhos no shopping. Aquele lá é mais luxo, né? E não é para ajudar no processo de andar, mas ali tem cordas, tem amarras. No processo de educação hebraica, irmãos, haviam cordas, laços entre os braços, entre as axilas, que ajudavam as crianças a andarem. Em uma ponta poderia ser o pai, ou na outra uma cuidadora ou a mãe. E nesse processo, a criança ia se equilibrando e dava os seus primeiros passos. Aquilo, meus irmãos, era um afeto, uma prova de amor. Eu quero ver você andando na minha direção, meu filho. E é uma prova do cuidado de Deus, meus irmãos. Ali, esse retrato é um retrato de um pai amoroso, que graciosamente está ensinando o seu filho a andar. Nós vamos ver também essa questão de aliviar o jugo. Pode ser usado para uma criança, pode ser usado para animais ou para pessoas, meus irmãos. Aqui é a ideia de quem alivia o fardo. Se você olhar a imagem de uma criança, é aquele que tira os obstáculos, aquele que tira o fardo dos animais, aquele que tira qualquer carga nossa, meus irmãos. E a ideia também no final é de que Deus se inclina para dar-lhes de comer. É a ideia de um Deus, meus irmãos, condescendente, de um Deus que vem ao nosso nível, de um Deus que se aproxima. Meus amados, o Deus que não é servido por mãos humanas, e o Deus que é servido por anjos e não precisa de ninguém, é um Deus que se inclina para nós, é um Deus que vem ao encontro do seu povo. Vemos em Mateus, né, Deus visita o seu povo, Deus inclina a sua presença para com a nossa vida, meus irmãos. Este Deus é grandioso, é transcendente, Ele ultrapassa a nossa capacidade de raciocínio, mas Ele é um Deus imanente, é um Deus próximo de nós, onde Ele se inclina para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos dar todo o alimento necessário para que sejamos fortes na presença do Senhor. Irmãos, a primeira lição que eu deixo para nós é que nós precisamos olhar o cuidado de Deus. Nós só podemos nos aproximar do Senhor se Ele nos atrair com as suas cordas de amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou primeiro. E este amor é tão consistente que Ele enviou a sua maior prova de amor, Jesus Cristo, para que na sua morte nós tivéssemos vida. Meus amados, nesses laços de amor, nessa atração, que nós vejamos como Deus tem sido bom, como o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor, como disse Jeremias aqui, nós ensinamos para as crianças, Deus nos amou com amor eterno, e antes da fundação do mundo, Ele chamou a mim e a você, Ele chamou a sua igreja, meus amados. Deus nos amou, Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, e quando você um dia sente no seu coração que você é do Senhor, e o Senhor é o seu Deus, isso é um laço de amor, isso é uma prova de cuidado. Nenhum cuidado deste mundo pode ser comparado quando Ele, na história, chama você para ser dele. E o texto fala, eu chamei você, eu atraí você, eu amei você com cordas de amor, eu estou ensinando você a andar. Um dia, meus irmãos, nós não conhecíamos a Cristo, mas um dia os seus olhos, seu coração, o nosso ser foi iluminado. E você um dia deu os primeiros passos para vir a Jesus. Que bênção isso, irmãos. Como é bom não só nós darmos os primeiros passos, mas um dia sermos alimentados pelo Senhor, do leitinho ao alimento sólido, do alimento sólido, maturidade,
caminhando até a estatura de varão perfeito. Irmãos, nós somos o que somos pela graça de Deus. Sem essa graça nós não seríamos nada. Mas louvado seja o Senhor que um dia Ele veio ao nosso encontro. Um dia Cristo nos achou muito longe do lar, perdidos já no mundo sem mais poder voltar. Mas o Senhor nos tomou nos braços, firmou os nossos passos e agora vamos juntos, voltando para o lar. Essa é a bênção, meus irmãos, da palavra do Senhor. Que nós vejamos este cuidado gracioso de Deus. Meus amados, quantas vezes nós demos as costas e não o rosto ao Senhor? Quantas vezes nós fomos rebeldes, mas apesar de nós, o amor de Deus não falha. Ele é fiel à sua aliança, Ele é fiel às suas promessas. Vai cuidar de nós até o fim, e aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Mas uma outra lição, irmãos, que nós vemos sobre o retrato do amor de Deus, é que este amor não é só cuidadoso, mas ele é corretivo. É interessante, irmãos, que apesar de Israel, de quem Israel era, Deus amava, mas Deus também precisa mostrar disciplina. O pai disciplina a quem ama e corrige todo filho a quem ele quer bem. E com certeza o processo de disciplina para que Israel volte de fato ao Senhor e para que nós voltemos ao Senhor também, irmãos, é muito importante, é vital. E com certeza em todo disciplinar que Deus vai exercer na nação, um dia não era para queda, não era para destruição, mas era para restauração e para que Israel voltasse verdadeiramente para o seu pai. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Não voltarão para a terra do Egito, versos 5 a 7, mas o assírio será o seu rei, porque recusam, essa palavra é importante, irmãos, porque recusam converter-se. Irmãos, Israel não só seria disciplinado por causa dos seus muitos pecados, mas Israel seria disciplinado porque eles não tinham um coração disposto a arrependimento. Eles se recusam, eles se rebelam e não querem mudar a rota. Olhem mais o 6. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo, olhem, vamos ler todos o verso 7, irmãos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Então, irmãos, a ideia aqui do verso 7 é que Israel estava espiritualmente respirando por aparelhos. Não tinha nada que fizesse com que Israel olhasse para o alto. Os profetas, as mensagens da palavra, as confrontações do Senhor, era para concitar Israel, para incentivar, para fazer com que Israel voltasse os seus olhos para o Senhor. Mas Israel não respondia, irmãos. E o texto nos mostra que nessa rebeldia, eles aprenderiam a lição. Verso 5 vai falar assim: vocês não vão voltar para o Egito. Irmãos, quem é o nosso socorro? O Senhor é o nosso socorro, bem presente na tribulação, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso castelo forte. Israel tem tantos textos envoltos disso, irmãos. Mas Israel, quando precisava de alguém, eles não buscavam o Senhor como a fonte, mas eles buscavam socorro no Egito. E aí o texto fala: vocês não vão mais para o Egito, porque agora, ao invés de vocês se voltarem ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vocês vão ser escravos de um rei que vocês não querem. Vocês não querem a mim como rei de vocês? Vocês vão ter um rei por causa da insubordinação de vocês. E o texto nos mostra, irmãos, que o assírio será o seu rei por causa dessa recusa. A espada cairá, porque o povo não é concitado a olhar para cima. Meus amados irmãos, olhem, nós temos visto tantas situações difíceis nesse mundo, né? Eu estava pensando nos ventos fortes no sul, no terremoto no Marrocos,
ou até numa situação individual que Deus faz na nossa vida, irmãos. O que isso provoca em nós? Quando a palavra é pregada, que todos os sinais que nós vemos, meus irmãos, nos concitem a olhar para cima. Precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos olhar para Deus em tudo. Se Deus está enviando sinais, um Covid, há tempos atrás, é para que nós nos voltemos a Deus, meus irmãos. É para que nós sejamos concitados a voltar para cima. Como é triste, irmãos, um pai demonstrar amor e o filho já não responder mais. Como é triste um pai dar demonstrações de cordas de afeto e o filho não responder a esses estímulos. Se Israel voltasse verdadeiramente ao Senhor, eles não seriam mortos pela espada, eles não cairiam pela espada, mas eles iriam experimentar o Senhor que cura, o Senhor que sara, o Senhor que manifesta do cuidado para ele. Eu fico olhando aqui, irmãos, o capítulo 6 de Oséias. Vamos ler lá, volte um pouquinho sua Bíblia. Infelizmente, são palavras genuínas, mas que não foram ditas de coração. Se Israel dissesse de fato e de verdade isso, irmãos, o Senhor poderia livrar a nação do castigo. Olhem lá, diz assim: vinde, vamos ler todos. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois, até o 4, vamos lá. Depois de 2 dias, nos revigorará, ao terceiro dia, nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então, irmãos, é interessante que os versos de 1 a 3 têm palavras bonitas, têm palavras rebuscadas, têm palavras de volta, de retorno. Vamos buscar, o Senhor vai nos ligar, Ele vai nos curar. No terceiro dia Ele vai nos revigorar. Assim como a alva, a sua vinda é certa. E se nós nos voltarmos ao Senhor, Ele vai derramar a chuva de bênçãos. Vai fortalecer a nossa vida. Mas o Senhor faz uma leitura da nação, irmãos, e vai falar assim: o que eu faço de você, Efraim? O que eu faço de você, Judá? O seu amor por mim é como a neblina, que cedo passa, está de manhã e depois já foi. E, meus amados, quando nós olhamos o cuidado de Deus, que nós busquemos de fato ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Como a alva, sua vinda é certa. Ele é capaz de fazer tudo isso que a nação fez, mas que não sejam só palavras, mas que seja uma busca de um coração sincero. Coração compungido e contrito, Deus não despreza. Filho meu, dá-me o teu coração. E que em cada medida corretiva, irmãos, que vejamos que Deus nos ama. Este Deus pesa a sua mão, mas é para que o povo, à semelhança do filho pródigo, pudesse se voltar para um Deus amoroso. Fortaleça as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Se volte para o Pai e com certeza a bênção no cuidado do Senhor, irmãos. Mais uma terceira lição. Tudo com C, hein, para ficar gravado aí. Ajuda, né? Ajuda um pouquinho mais, né? O terceiro retrato, irmãos, é que o amor de Deus por nós é compassivo. Vamos ler todos os versos 8 e 9. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adimá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei a destruir a Efraim. Porque eu sou Deus e não homem,
o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Meus amados, aqui nós vemos o Senhor abrindo o coração por meio da palavra do profeta. É interessante que o Senhor pesa a mão, vai castigar futuramente a nação, mas o que se passa no coração de um pai quando corrige o seu filho? Meus irmãos, assim, né? Não é uma palavra de correção que eu vou falar agora, mas quando a gente vê o nosso filho sofrendo, a gente sofre junto. Quantos vídeos eu já vi de pais vendo o filho tomar vacina e desmaiaram junto aí no processo, né? Eu me lembro agora da Thaís, irmãos, quando a Manu fez o exame do pezinho. O exame do pezinho identifica aí mais de 400 doenças, mas tem que dar aquela injeçãozinha no calcanhar. Manu chorou e a Thaís chorou junto. Né? É interessante, irmãos, que eu segurei ali, tive que manter a compostura, né? Mas já vou falar de mim, a Thaís está lá embaixo, vou ter que revelar uma minha. Quando a Manu nasceu, eu não chorei, mas a pressão caiu, gente. Eu fiquei vertigem ali, por causa que eu desmaio no processo, né? Mas, irmãos, é muito difícil para um pai ver o filho sofrer. E é por isso que Deus faz indagações aqui, não é? Como eu vou te deixar, ó Efraim? Deus corrige, mas não deixa uma nação que tem sido tão infiel ao Senhor. Irmãos, isso é tremendo. O texto fala, como eu vou te entregar, Israel, às nações eternamente? Como eu vou fazer de vocês um Adimá? Como eu vou fazer de vocês um Zeboim? Irmãos, é interessante essas cidades, elas não são muito mencionadas na Bíblia, mas Sodoma e Gomorra vocês conhecem. Foram cidades destruídas em Gênesis, irmãos, por causa da dureza de coração. E Adimá e Zeboim foram destruídas juntas com Sodoma e Gomorra. Foram cidades que sofreram um juízo ali. E o texto fala, eu não posso fazer de vocês uma nação destruída, que não foi restaurada, que não foi fortalecida novamente. Meu coração está comovido dentro de mim. Irmãos, Deus é compassivo. Alguns vão dizer que misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. E Deus, meus irmãos, lança o seu coração na miséria da nação, em todos nós. E ao invés de dar aquilo que nós merecemos, que era a condenação eterna, Ele nos dá do seu amor e a sua ira não dura para sempre. Deus é amor, Deus é ira, Deus é justiça, mas ao mesmo tempo que Ele é essas coisas, a sua misericórdia também prevalece, irmãos. E o texto quer nos mostrar aqui, meu coração está comovido, as minhas compaixões a uma se acendem. Então, ao mesmo tempo que o Pai pesa a mão, a misericórdia está acesa. A misericórdia está evidente, está se fazendo maior até, né, até como o presbítero diz, a misericórdia prevalece sobre o juízo. Está aqui, presbítero. Né? E aí, irmãos, olhem o 9. Não executarei o furor da minha ira. É claro que Deus, meus irmãos, mostrou ira, mas não seria uma ira completa. No sentido de consumir, porque Israel merecia muito mais. Disciplinou, pesou a mão, mas mostrou mais misericórdia do que Israel merecia. Olhem lá, irmãos, o texto fala assim, não tornarei a destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Meus amados, essa expressão aqui, ela é preciosa. Eu me lembro de uma música do Jorge Camargo, que é mais ou menos assim, amor incondicional. Vou lembrar de cabeça agora, né? Mas vai falar assim, eu e você conhecemos um amor baseado na troca, que se doa, que só perdoa quando o outro perdoa, mais ou menos assim, né? Quando um demonstra afeto, o homem, na sua tendência natural, ele faz igual. Mas imagine, irmãos, uma pessoa que só faz coisas erradas com o outro. Como seria o homem? Como seria você? Quando uma pessoa só te maltrata e não dá sinais nenhum de seu amor. Irmãos, muitos cônjuges perderiam o divórcio.
muitos pais poderiam ter seus filhos como bastardos e distantes da presença dele. O homem natural retribui, às vezes na mesma medida, não é tão intenso como o Senhor. E aí na música, né, voltando, vai falar assim, amor incondicional. O amor de Deus não é baseado na troca. O amor de Deus é sobrenatural. Amor que excede todo bem, amor que vai muito mais além, amor incondicional. Não vou lembrar tudo, veio agora na cabeça, né? Depois eu passo para os irmãos. Mas a ideia, irmãos, é que o amor do Senhor não é baseado na troca. Porque nós ofendemos a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós ofendemos ao Senhor. Todos nós entristecemos o coração de Deus. Todos nós merecíamos a ira, irmãos. Mas a paga do Senhor foi com misericórdia. Estamos aqui pelas misericórdias do Senhor. Estamos aqui, meus irmãos, porque o que prevalece é a graça de Deus na nossa vida. Um dia nós fomos filhos da ira como também os demais. Mas hoje nós somos alvos do amor de Deus. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós temos vida, irmãos. Nós temos bênçãos dos céus. Nós temos o cuidado paternal do Senhor. E vemos, meus irmãos, que tudo isso, pense em Mateus 18. Quando um outro nos ofende, às vezes pegamos ele pelo colarinho. Mas você e eu tínhamos uma dívida impagável. E Deus nos perdoou dela. Deus nos perdoou de uma dívida infinita, irmãos. Este lugar, o inferno, é para onde os nossos pecados nos levariam. Mas se você não está lá, ou não vai estar lá porque está em Cristo Jesus, é porque Deus não é homem, mas Ele é Deus. É o Santo de Israel que perdoou a mim e a você. O homem paga o mal com o mal. Mas quando você conhece a Cristo, vence o mal com o bem. E quando Deus olha para nós, Ele lança o seu coração na nossa miséria, nos perdoa, nos enche de compaixões e nos mostra que a sua misericórdia dura para sempre. Mas por fim, irmãos, 4 lições, hein? O Eric olha ali para mim desconfiado. O quarto retrato, irmãos, é que o amor de Deus por nós é coordenado. O Senhor nos amou, nos conduz com este amor até o fim, irmãos. Olhem o que diz os versos 10 e 11. Eu vou deixar o 12 para a próxima divisão, para o próximo texto. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do oriente. Tremendo virão como passarinho os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Meus amados, quando a gente vê a disciplina de Israel, nós vemos que o castigo foi tremendo, muito grande. Judá voltou da Babilônia como nação. Israel, lá no Novo Testamento, vai viver em Roma como uma nação misturada com os samaritanos. Os samaritanos eram vistos até com preconceito, porque era um povo misturado, não era a nação genuína ali. Mas, meus irmãos, a gente não sabe, né? Ou melhor dizendo, a gente pode sugerir que Romanos 11, que Deus tem os seus escolhidos dentre a nação de Israel, e Deus vai levantar 7.000 que não dobram seus joelhos a Baal, como uma nação que vai ser restaurada um dia. O novo Israel, os remanescentes, presbítero Gilberto, como o senhor falou pela manhã, os remanescentes virão e vão estar reunidos com o seu povo. Vão ser abençoados, meus irmãos, né? E a ideia aqui, não é só para Israel, mas é para nós também. O amor de Deus e o cuidado do Senhor é tão tremendo, meus irmãos, que apesar de nós, o Senhor nos conduz em triunfo até o fim.
Ele efetua em nós o querer e o realizar, e nós estamos nas mãos de Deus por toda a nossa jornada. Nossa vida é uma peregrinação, mas a nossa vida não está solta. Deus coordena o seu amor por nós até o fim. Israel se distancia, Israel se afasta, Israel dá as costas para o Senhor, mas este Deus que se condói é um Deus que chama como leão. E um dia Israel, que era uma pomba enganada, que corria para o Egito, corria para a Síria, vai correr para o verdadeiro Deus. Vai se voltar verdadeiramente para o Senhor. E habitaria seguramente na presença de Deus. Meus amados irmãos, um dia nós estávamos perdidos, sem referência, sem um direcionamento seguro. Deus nos chamou, que Ele nos coordene até o fim assim. Mas há alguém e alguns de nós que não estão aqui. Muitos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Um dia eles vão ouvir o bramido do leão, o rugido do leão. Olharão para o Cordeiro de Deus, encontrarão redenção no Senhor Jesus. E meus amados, como é bom nós sabermos que não estamos nas trevas, mas somos reunidos como povo do Senhor. Somos reunidos como igreja. Somos um povo que está debaixo do caminho da verdade e da vida. Estamos nas mãos de Jesus. O leão da tribo de Judá deu o seu bramido. Coração de pedra se transformou em coração de carne. Somos do Senhor e Ele é o nosso Deus. E com essa bênção, irmãos, o inferno não é a nossa morada. O mais valente reina sobre o nosso coração. E que diante dessa bênção, que você não seja uma pomba enganada sem referencial, mas seja alguém que teve os olhos abertos por aquele que resplandece no coração. Lá em 2 Coríntios 4 vai falar assim: o Deus desse século cega o entendimento, mas Deus resplandece nos corações. Aquele que disse, das trevas resplandeça a luz, com seu bramido, ele resplandeceu no nosso coração. Meus amados, você consegue enxergar, nós conseguimos enxergar na nossa trajetória como é o retrato deste amor? Você consegue ver o cuidado de Deus pela sua vida? Como Deus te atraiu com cordas de amor? Você sem direção, nas mãos do pastor, com laços atrativos. Não tem cordas aqui, irmãos, mas eu vejo claramente. Eu era cego e agora eu vejo. Você consegue ver que mesmo quando o Senhor corrige, Ele ama? Eu já vi pessoas, meus irmãos, que passaram por situações difíceis, mas que hoje são verdadeiramente do Senhor. O Pai corrige ao Filho a quem Ele quer bem. As compaixões, meus amados, como Deus é compassivo conosco. Como Deus derrama o seu coração na sua igreja. Nosso Deus é um Deus que se inclina. E Jesus é a maior prova desta inclinação. Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, assim se humilhou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, para que nós pudéssemos ver o amor de Deus. E todo joelho um dia vai se dobrar, toda língua vai confessar que Cristo é Senhor. Ele se inclinou para que nós pudéssemos exaltá-lo. Que amor é esse, irmãos? Que amor precioso, coordenado. Quem não está e é do Senhor vai voltar. Se você está, vai ficar até o fim, porque você um dia ouviu o chamado irresistível do Senhor. Bramido do leão.
nos fez acordar. Você não é do mundo, mas é do Senhor. Louvado seja Deus por esta iluminação do Santo Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos contemplar na nossa vida este grande e precioso amor.